estou em adultério. É isso mesmo? Essa foi a sua pergunta. Mas calma, eu vou te esclarecer. Eu tenho recebido durante muito tempo pessoas doentes, pessoas que têm o segundo casamento e hoje não podem participar da igreja, não podem participar da ceia, não podem participar das atividades litúrgicas da igreja, porque o pastor lhes imputa uma pena terrível e já as condena ainda em vida, dizendo que estão em adultério pelo fato de ter se casado uma segunda vez. E tudo isso por causa de uma interpretação muito equivocada do capítulo 19 de Mateus. É claro que não é muito culpa também dos pastores, não. Nós temos também um problema aí de tradução. Nós temos que entender primeiro, irmãos, quando nós vamos ler a palavra de Deus, que as traduções para o português, o Novo Testamento foi escrito no grego, vocês sabem disso, e quando nós traduzimos para o português, tem algumas implicações que nós devemos ter muita atenção e poucas pessoas sabem disso. O que é isso? Primeiro, muitos textos foram traduzidos com base em textos críticos e não textos majoritários. O que é isso, amados? Textos críticos são originais, né, ou cópias, né, dos autógrafos, que foram aqueles textos que os próprios autores escreveram. Então são cópias deles, né, que estão lá hoje, cópia dos originais. E é com base nesses textos que são feitas as réplicas, as traduções da palavra de Deus. Então nós temos os textos críticos e os majoritários. Qual a diferença entre eles? Os críticos é aquela cópia, da cópia, da cópia, da cópia, sem observar critérios objetivos. Por exemplo, um copista da época colocava uma observação dele, pessoal, do lado da cópia dele. E aí, de repente, o outro que vinha copiar em cima daquela, incluía aquela observação no texto, ou extraía, né? Então os erros foram se acumulando. E é muito perigoso você fazer uma tradução em cima de uma cópia com base em texto crítico. Já os textos majoritários, não. Os textos majoritários é aquele grupo de textos, de cópias, que existe uma unidade entre eles, a divergência entre eles são mínimas e não comprometem o contexto do texto. Então, houve um cuidado maior com relação a esses textos. Então, quando você faz uma tradução em cima de textos majoritários, você tem uma segurança maior do que está sendo traduzido na palavra de Deus. Além da questão dos textos, nós temos também a questão da tradução. Porque você pode fazer uma tradução por equivalência dinâmica ou pode fazer uma tradução por equivalência formal. O que é isso, amados? A tradução por equivalência dinâmica é aquele onde o tradutor ele vai ler o texto, vai entender o que o texto diz e vai colocar na tradução do português da forma que ele acha mais fácil o leitor entender. Então, na verdade, não é muito bem uma tradução, é uma paráfrase. É uma paráfrase. Isso é muito perigoso porque a gente fica nas mãos do tradutor. Se ele tiver algum conceito equivocado, não tiver entendido o contexto corretamente, na hora de colocar com suas palavras no texto aquilo que ele entendeu, ele não vai estar reproduzindo de forma fiel o que a palavra de Deus diz. Isso é muito perigoso. Tenho certeza que muitos aí não sabiam que isso é dessa forma, que é assim que acontece, né? Já a tradução por equivalência formal, você vai pegar lá a palavra no grego e vai colocar a palavra do português que corresponde àquela palavra do grego. Então tem muito mais confiança. O tradutor não está tão preocupado com que o leitor vá entender, trazer uma linguagem tão fácil. Não é essa a preocupação dele. A preocupação do tradutor, aquele que o faz por equivalência formal, é traduzir de forma fiel o que diz nas Escrituras Sagradas. E eu não estou aqui querendo fazer propaganda, mas hoje no Brasil, pelo que eu saiba, só tem uma Bíblia que é traduzida com base em textos majoritários e traduzida por equivalência formal, que é a Almeida Corrigida Fiel na Sociedade Bíblica Trinitariana. Nós temos Bíblias, amados, que são traduzidas a partir de textos críticos
e ainda por equivalência dinâmica, ou seja, você vai encontrar muitos erros nessas Bíblias. Eu sei que é chocante para alguns falar sobre isso, mas nós temos, por exemplo, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que não é digna de confiança. A Bíblia Viva, que não é digna de confiança. De fato, a linguagem é muito fácil de se entender, qualquer um entende, mas o contexto, em vários textos, estão comprometidos pela forma com que elas foram traduzidas. Então, isso também vai complicar na hora de nós traduzirmos a questão do texto de Mateus, capítulo 19, quando fala da questão do repúdio e do adultério. Por quê? Porque muitos desses textos vão confundir divórcio e repúdio, como se fosse a mesma coisa. A palavra repúdio, em alguns textos desses, a palavra suprimida. Tiraram do texto e colocaram divórcio. E são coisas totalmente diferentes, né? A palavra divórcio no grego é apostasion. Já a palavra repúdio é apoluo. São coisas diferentes. Então nós temos que tratar de formas diferentes. E além disso, nós temos que entender qual era a prática dos judeus naquela época, como era a legislação deles naquela época, entender o contexto para que nós venhamos entender o texto, não fazer uma interpretação superficial. Porque por causa de uma interpretação superficial é que tem muitas pessoas hoje doentes, se achando culpadas. Como uma pessoa uma vez chegou para mim e falou assim, uma mulher de Deus, né, chegou para mim e falou assim, se Jesus voltar hoje eu vou para o inferno. Por quê? Porque eu estou em adultério. Porque ele já tem uma filha de mais de 10 anos de idade, ela é divorciada, ele está com um processo de divórcio que não se resolve por questões documentais, burocráticas. Quando eles se converteram, eles já estavam nessa situação, né? E o pastor deles não deixa eles fazerem nada na igreja, dizendo que eles estão vivendo em adultério, enquanto estiver vivendo em adultério não pode fazer. Ora, se eles estão em adultério, então eles não são salvos. E são pessoas totalmente piedosas, pessoas dedicadas à obra de Deus, e a mulher veio com uma culpa tremenda me procurar. Né? Isso é muito grave, irmãos. Então, para você se tranquilizar, não sei se é o seu caso, se você está passando por isso, mas eu vou tranquilizar você, porque não é nada disso. Calma, vamos entender o que diz aqui as Escrituras Sagradas? Então vamos lá. Mateus 19, versículo 3 em diante, diz assim: Vieram a ele, Jesus, alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Amados, aqui ele está perguntando repudiar. Ele não está perguntando se divorciar. Por quê? Porque divórcio, dar carta de divórcio era lícito. Seria incoerente ele perguntar se é lícito se divorciar, porque era lícito. Qualquer um podia dar carta de divórcio, só você conhecer a lei de Moisés, e você vai ver que qualquer um podia fazer por qualquer motivo. Não existia regra. Aqui, eles estão perguntando o que repudiar. Porque qual era a prática deles naquela época? Eles, para não ter que pagar a indenização correspondente à carta de divórcio, porque quando você se casava, a família da esposa pagava um dote para você, o marido recebia aquele dinheiro, né? Mas quando ele se divorciava, não queria mais, ele tinha que indenizar a família. E eles não queriam indenizar, então o que eles faziam? Eles repudiavam a mulher, deixavam a mulher para lá, mas não davam carta de divórcio. E é isso que eles estão perguntando aqui. Eu posso repudiar a minha mulher sem dar carta de divórcio para ela? Porque essa era a prática. O que eles querem legitimar aqui é essa prática. É essa pegadinha que eles querem colocar aqui para Jesus. Então respondeu ele, Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Ou seja, Jesus começa a falar aqui da importância do casamento, que Deus fez. Jesus fez o casamento para sempre, para serem uma só carne, ok? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então, aí vem a pegadinha deles, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Eles não estavam muito querendo saber disso, eles estavam querendo saber sobre o repúdio sem dar carta de divórcio. Como Jesus falou agora que não era para o homem separar, aí ele, calma aí, então por que Moisés disse que tem que dar carta de divórcio e repudiar?
E aí Jesus não responde a pergunta dele, é isso que nós temos que entender, com relação ao divórcio. Ele não responde a pergunta dele com relação à carta de divórcio. Ele não entra na pegadinha dos fariseus. Ele continua falando sobre a primeira pergunta, que é a pergunta do repúdio. E aí Jesus vai dizer o seguinte: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, algumas traduções trazem adultério. Também está equivocado, tá? Adultério, no grego, é mocheia. E aqui, no texto grego, é porneia. E embora aqui esteja traduzido por relações sexuais ilícitas, porneia, dentro do contexto daquela época, no caso, se você casasse com uma mulher e você descobrisse que ela não era mais virgem, porque ela havia tido uma relação sexual fora do casamento. Isso naquela época era prostituição. É esse o contexto. Somente nesse caso você podia repudiar a sua mulher, ou seja, abandoná-la sem lhe dar carta de divórcio, sem ter que indenizar. Por quê? Porque o casamento era nulo. Você precisa conhecer a lei. O casamento era nulo se isso acontecesse. Por isso é que ele podia repudiar sem dar carta de divórcio, minha gente. Nós temos que entender o contexto, a cultura, a história, para a gente entender o texto, senão fica difícil. Sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. É óbvio. Se você repudiar sua mulher e não der carta de divórcio para ela, ela está pela lei ligada ao marido ainda. Então, se ela se casar com outro, é o que o texto está dizendo aqui, ela comete adultério. E aquele que se casar com ela também comete adultério. Por quê? Porque ela ainda está ligada pela lei ao marido. É isso que nós temos que entender. Jesus não está dizendo aqui que não pode divorciar. Jesus está dizendo aqui que não pode repudiar a sua mulher. É você abandoná-la sem dar-lhe carta de divórcio. Porque quando você estiver ligada ao seu marido pela lei, se você se relacionar com outra pessoa, isso é adultério. E aqui é adultério mesmo, é mocheia. Está tendo sentido para você agora? Porque Jesus jamais ia dizer que uma vez que você se divorciou, não sendo por causa de adultério, então você não pode casar nunca mais. Porque se você se casar, você está praticando adultério, porque você não está ligada mais ao seu marido. Não seria adultério. Uma mulher, por exemplo, que apanha, que é agredida pelo marido, constantemente, diariamente, e foi exatamente esse exemplo que me fez querer estudar esse texto com mais afinco para entender a lógica, onde está a misericórdia de Deus nesse texto. Eu não conseguia enxergar a misericórdia e aquilo me incomodava. Eu comecei a falar assim, poxa, uma mulher que apanha diariamente do marido, ela não pode se divorciar. Não é isso que o texto está dizendo, não. Você pode, se você apanha do seu marido, né, se seu marido abusa do seu filho, se seu marido não cumpre com os papéis dele como homem de casa, é um descansado, é um responsável, não te ama, né, te faz infeliz. Né, então você pode, claro, não por qualquer motivo, mas se tentar dar reconciliação, você não conseguiu, você pode se divorciar? Pode sim. Quem disse que não? Né? Lá em 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: se o cônjuge descrente quiser se separar, que se separe, porque ninguém é obrigado a viver debaixo de servidão. 1 Coríntios capítulo 6, é só você ir lá e dar uma lida. Ninguém é obrigado a viver debaixo de servidão. Pode separar? Sim, pode. Ah, pastor, mas aí está falando o caso do descrente com o crente. Mas olha só, ele só está falando o caso do descrente com o crente, porque na cabeça do apóstolo Paulo, na minha cabeça também, é inconcebível você entender que duas pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo, duas pessoas que nasceram de novo, duas pessoas que conhecem a palavra de Deus e possuem a mente de Cristo, é praticamente impossível que essas duas pessoas queiram se separar. É impossível que essas pessoas não conseguem, com a sabedoria que elas têm pela palavra de Deus, resolver os problemas do casamento delas. É impossível. Por isso que ele coloca o exemplo aqui do crente
e do descrente. Porque se você é crente, o seu cônjuge também, de verdade, crentes de verdade, regenerados, nascidos de novo, é quase impossível que você, por mais que tenham rusgas, indiferenças, mas que vocês não contornem isso e resolvam isso. Com certeza. Mas se um na relação é descrente, é religioso, é infiel, então realmente o jugo desigual torna quase que impossível que o casamento seja um casamento de harmonia, seja um casamento de paz. E ninguém é obrigado a viver debaixo de servidão. Eu não estou dizendo para você que você vai, por qualquer razão, se divorciar, de forma nenhuma. Porque se você o fizer por motivo fútil, né, ou motivo egoísta, aí sim você vai estar pecando. Porque você não vai estar fazendo o quê? A vontade de Deus. Mas se é por um motivo justo, se é uma necessidade, se você está sendo injustiçada, sendo vítima de uma opressão, de uma servidão, não há óbice nenhum na palavra de Deus para que você venha se divorciar e, uma vez se divorciando, contrair um novo casamento. Essa é a interpretação correta com relação às escrituras sagradas. Eu sei que vai ter um monte de gente me bombardeando, não tem problema, já estou acostumado com isso, mas o meu compromisso é com a verdade. Meu compromisso é com você que hoje sofre, porque muitas pessoas dizem para você, como essa pessoa que me fez essa pergunta, que está vivendo adultério porque teve um segundo casamento, e isso realmente é um absurdo. Tá bom, amado? Olha, que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com uma pessoa que você sabe que está passando por esse problema, que vai aprender, que vai gostar. E se inscreva no meu canal, né? Que aí você vai receber vários vídeos e com certeza a sua vida vai ser edificada, vai ser abençoada. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.